Olá, a partir de agora você é nosso convidado a participar de uma conversa com o senador Eduardo Braga. O nosso tema, a questão da cobrança de bagagens nas viagens aéreas. As comissões de infraestrutura, que é presidida pelo senador Eduardo Braga, da Comissão de Economia e Desenvolvimento Regional, promoveram uma audiência pública conjunta, contando inclusive com a presença do diretor-presidente da ANAC, para debater essa questão. Na verdade, o debate cresceu, né, senador? Claro. E várias das questões que os consumidores desse tipo de transporte enfrentam foram tratados ali, vários dos pontos. Foi um desabafo para quem tem que usar avião nesse país, foi um desabafo, mobilizou um número grande de senadores, não é? Senador Eduardo Braga. Houve uma grande participação de senadores, houve uma participação intensa na internet dos cidadãos interagindo com o Senado durante a audiência pública, porque a verdade, sendo dita, o nosso consumidor, o nosso usuário, o nosso passageiro da aviação civil, ele tem sofrido muito e sofrido alguns constrangimentos. Não sofre apenas com o preço das passagens aéreas. Ele está sofrendo com os preços das passagens aéreas, ele está sofrendo um constrangimento com as bagagens de mão, porque aumentaram o limite para 10 quilos e as pessoas querem levar essa bagagem para dentro das aeronaves e não há espaço. Então, as aeronaves ficam paradas nos pátios, Brasil afora, para que essa bagagem seja etiquetada e colocada no porão dos aviões. Sofre o constrangimento de cobrança de bagagens adicionais e de quilos adicionais em função da limitação de 23 quilos e a limitação de número de bagagens. Portanto, aquilo que a ANAC alega que foi uma vantagem competitiva para o consumidor, e isso é voz corrente entre os passageiros, não foi um ganho, foi, ao contrário, uma penalização. O Senado da República, há quase um ano atrás, votou um decreto legislativo de autoria do senador Humberto Costa, melhor dito, que revoga isto. E este decreto legislativo encontra-se na Câmara dos Deputados há quase um ano, aguardando a votação. Tanto é que, como consequência dessa audiência pública, que foi muito bem sucedida, os três presidentes das três comissões, da Comissão de Infraestrutura, da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Desenvolvimento Regional, senadora Fátima Bezerra, senador Tasso Gereissati e eu, subscrevemos um ofício ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e deveremos estar na semana que vem, inclusive, em audiência com o presidente da Câmara, fazendo um apelo para que a Câmara possa votar esse decreto legislativo. Efetivamente, não foi um avanço como defende a ANAC essa questão. E os representantes das companhias aéreas que estavam lá Lamentavelmente, também, a ABER, que é a Associação Brasileira das Companhias Aéreas, argumenta, inclusive, contradizendo o IBGE, de que houve redução do custo da passagem aérea no Brasil. Ora, quem anda de avião sabe que isso não é verdade. O nosso telespectador, que é usuário e passageiro frequente da aviação comercial brasileira, sabe que isso não é verdade. E isso foi confrontado na hora, né? Isso foi confrontado na audiência pública, isso foi, além de confrontado, foi explicitado por diversos senadores. Agora, além desse tema bagagem, custo da passagem aérea, e aí nós temos que reconhecer que tem um componente, por exemplo, que é a tributação de ICMS no combustível de aviação. Nós tentamos, um conjunto de senadores, aprovar um decreto legislativo, aliás, uma resolução do Senado, que pudesse tetar e limitar em 12% a cobrança do ICMS nos combustíveis de aviação. É importante que o telespectador saiba que, no caso do Brasil, o custo do combustível tem um impacto equivalente a quase 40% da tarifa aérea.
o que é completamente um ponto fora da curva em relação aos outros países. Engraçado que a ANAC e a Associação de Empresas Aéreas querem comparar o sistema de aviação civil brasileira com o sistema internacional, mas não se compara quando quer discutir a questão do imposto sobre o combustível de aviação. A ANAC, por exemplo, poderia ter sido muito mais proativa. Nós chegamos a 43, 44 votos no plenário do Senado nessa resolução legislativa, e faltou 8 votos para nós podermos ter alcançado a aprovação desse projeto, que impactaria positivamente, porque nós estávamos exigindo uma contrapartida das companhias aéreas de 180 voos adicionais para poder fazer o teto máximo de 12% de ICMS. Mas, lamentavelmente, não houve engajamento. O que significa que isso não contribuiu para a redução do preço da passagem aérea. Então, as bagagens não contribuíram para a redução. Nós não conseguimos reduzir o imposto sobre o combustível de aviação. E aí vem um terceiro item que é muito grave, que é a aviação regional. A aviação regional no Brasil, criou-se o PAC da aviação regional, colocou-se recursos dentro de um fundo da aviação regional, recursos esses que hoje são superiores a 5 bilhões de reais, provenientes da concessão dos aeroportos de Guarulhos, do Galeão, de Brasília, de Viracopos, tá certo? Isso criou um volume de recursos que era para investir em novos aeroportos na aviação regional e no subsídio da passagem aérea na aviação regional. Esse recurso todo entrou e está contingenciado para fazer superávit primário. Enquanto isso, brasileiros de regiões como a do meu estado, de São Gabriel da Cachoeira, de Erunepé, de Santa Isabel do Rio Negro, de Coari, de Tefé, de Lábrea, de Humaitá, de Nova Olinda, etc., estão todos excluídos da aviação num estado que tem dimensão continental. Mas isso não é só no Amazonas, isso acontece no Pará, isso acontece no Mato Grosso, isso acontece no estado de Tocantins, no estado de Goiás. E essa aviação regional está sendo substituída por táxi aéreo, que não tem a manutenção adequada, que não tem a segurança de voo adequada e que acaba colocando em risco, lamentavelmente, a vida de milhares de brasileiros numa aviação regional que está, neste momento, falida no Brasil. Portanto, esse tema também foi abordado na audiência pública. Esse que é gravíssimo, né, senador? Claro. E até tem uma pergunta em relação a esse e também outras questões como quais são os critérios para precificar uma passagem quando você substitui um voo, quando você quer uma remarcação, porque todo usuário tem a impressão de que isso, no mínimo, é abusivo, né? Que foi também uma pergunta que ficou meio assim, sem ter como justificar. É inexplicável. A verdade é que é inexplicável como é que você entra num site para comprar uma passagem. Neste momento, o preço da passagem está, por exemplo, R$2.000, aí você entra, meia hora depois, o preço da passagem cai no mesmo voo para R$450. E meia hora mais para frente, vai para R$1.500, ou seja, as tarifas, elas estão sendo manipuladas pelas companhias aéreas com absoluta liberalidade pela agência reguladora. E o consumidor está sentindo. Agora, no momento em que a economia brasileira começa a se recuperar e o número de passageiros nos voos, tanto domésticos quanto internacional, está aumentando no Brasil, o que nós estamos vendo? Acabamos de homologar
um Open Sky com os Estados Unidos no Congresso Nacional, no Senado da República, e em contrapartida o governo americano taxou o nosso aço, sobretaxou o nosso aço. Ou seja, ou o Brasil compreende de que nós somos um mercado importante e que nós precisamos compreender como negociar este mercado diante da economia mundial e dos interesses internacionais em relação ao nosso mercado doméstico, ou nós vamos perder uma janela de oportunidade de construir de verdade uma política nacional de aviação civil que possa prestar um bom serviço, possa ser mais barato e que possa incluir brasileiros que estão excluídos da aviação civil nesse momento. Agora, para encerrar aqui, pela própria audiência pública, a gente viu que esse é um tema que tem agregado cada vez mais senadores, não é? Tem sido uma bandeira comum, conjunta. Em que medida é possível ao parlamentar interferir nessa realidade, uma vez que grande parte dessa interferência está a cargo do Poder Executivo? Nós podemos ser o porta-voz, a caixa de ressonância de milhares e milhares e milhares de usuários, passageiros, que diariamente sofrem todo tipo de constrangimento, todo tipo de desrespeito nos aeroportos brasileiros. Veja, o Brasil tem uma grande oportunidade, mas, ao mesmo tempo, o Brasil precisa abrir essas oportunidades criando uma política nacional que possa integrar os que estão excluídos da aviação e que possa melhorar o serviço de forma que o custo-benefício seja melhor para o passageiro. Não apenas para a companhia aérea, ou para o capital nacional, ou para o capital estrangeiro. Nós não temos nada contra o capital nacional, nada contra o capital estrangeiro, nada contra as companhias estrangeiras ou companhias nacionais. Nós temos a favor do passageiro. Nós temos a favor do cidadão que paga uma passagem aérea que é hoje uma das mais caras do mundo. Num país de dimensão continental, onde o transporte que não aéreo, no nosso estado, por exemplo, ele não é nem rodoviário, ele é fluvial. A diferença entre você ir de avião para Eirunepé e ir de barco não são de horas, são de dias. E o risco também, né, senador? Além do risco. Sem entrar nas outras questões. Eu costumo dizer que em algumas regiões do Brasil, o TFD, que é exatamente o tratamento fora do domicílio, significa você ter acesso ou não à aviação civil. Caso contrário, você não tem direito a um tratamento para salvar a vida. É a diferença entre a vida e a morte em alguns casos. É dramático. Isso é dramático. Senador, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211. É possível também rever esse, outros dos nossos programas, por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.